Mentira. 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 A mentira está em nossa família, entre nossos amigos, no trabalho, na entrevista de emprego, nos relacionamentos. Ela está em toda parte. A mentira também está em você. Mas por que mentimos? E quando você mente para o outro, você normalmente tem um objetivo com a mentira. A mentira ela não costuma ser uma mentira gratuita. Por que persistimos na mentira mesmo sabendo de suas possíveis consequências? Porque ninguém está preparado para ouvir o tempo todo verdade. Estamos cercados de mentirosos? Algumas pessoas pensam que não mentem, dizem que não mentem. Essa é a primeira mentira. A mentira está no dia a dia das pessoas. Dedicamos um dia somente a ela, o 1º de abril. Neste dia, a mentira está liberada, mas nos outros 364 só se fala a verdade. Será mesmo? Não, a sua melhor amiga beijou o seu namorado. O seu marido tem uma amante. O seu filho é gay. E você provavelmente já mentiu hoje. Uma mentira contada várias vezes pode se tornar uma verdade. Até mesmo na história são encontrados alguns exemplos. Onde está escrito que o fruto proibido oferecido a Eva era uma maçã? Quem disse que Cleópatra era tão bonita como nos filmes? Você sabia que o Mickey Mouse não foi desenhado por Walt Disney? É tudo mentira, e muitas mentiras viraram notícia. 10 minutes ago, no more defenses. O cineasta Orson Welles narrou pelo rádio uma falsa invasão de marcianos nos Estados Unidos. Mais de 1 milhão de pessoas entrou em pânico. Apenas no fim do programa, a verdade foi revelada. Frank Abagnale é considerado um dos maiores criminosos da história. Aos 16 anos, começou a vida no crime. Falsificou cheques, fingiu ser piloto da Pan Am, médico, advogado e professor. Aplicou golpes em todo o território norte-americano e em mais de 20 países. Foi perseguido durante 5 anos, até ser capturado pelo FBI. Marcelo Rocha, o falso herdeiro da Gol. 16 identidades falsas. Após ser preso, ainda fingiu ser membro da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. Os crimes renderam um filme, chamado Vips. Maria Verônica, o famoso caso de Taubaté. Ela fingiu estar grávida de quadrigêmeos e gerou grande repercussão na mídia, enganando amigos, parentes e jornalistas. E quando a mentira entra em nossas vidas, será que aprendemos a mentir? De acordo com um estudo realizado no começo de 2013 pela Universidade de Toronto, as crianças começam a mentir aos 2 anos de idade. Aos 7 anos, quase 100% mente para cobrir erros. As crianças, elas não mentem inicialmente, mas a criança pode, imaginar, e na imaginação o adulto começa a mentir, sobre Papai Noel, sobre o Coelhinho da Páscoa. A criança, a partir do momento que começa a crescer, ela começa a perceber que algumas coisas não batem. Eu costumo brincar que o papai dela é o Hermes, Então, se não é o papai levantar cedo e trabalhar e trazer, não é aquele bom velhinho que vai vir no final do ano entregar. A questão do ovinho, do coelhinho, eu falei para ela, amor, coelho não bota ovo. Aí ela falou, então seria galinha da Páscoa, mãe? Eu falei, mais ou menos por aí, Mas ela come o ovo de chocolate. Fantasia, ela é uma parte da nossa capacidade de representar simbolicamente. Então ela é necessária, Uma criança não pode crescer sem ouvir contos de fadas, sem ouvir as histórias, ela precisa. Eu acho que algumas mentiras pequenas que não afetam o crescimento dela, tudo bem. Quando eles são muito pequenos, é importante contar algumas mentiras sim, porque eles não entendem a verdade, então eles vão sofrer muito. No caso de bichinho de estimação, por exemplo, a gente já contou que o passarinho voou para não contar que ele tinha morrido, porque a gente sabia que ela ia ficar muito mal. Como você trabalha a noção de morte para a criança?
E o que é morte também, né, para a criança. Então, se é uma criança pequenininha, a gente usa de um recurso que é mentiroso. Ah, morreu, foi sentar lá junto com o papai do céu, ou com associa com alguma coisa para a criança entender que aquele buraco vazio da pessoa, né, ele é passageiro e a pessoa está em outro lugar. Eu não acredito que a mentira seja necessário, mas sim, como aconteceu no nosso caso, eu preferi passar para ela até onde eu imaginei que ela fosse assimilar. Muitas vezes não pôde ir para a escola e eu sempre falava para ela, olha, beija, abraça o vovô, que pode ser que um dia a gente vai querer abraçar e beijar ele não vai estar aqui. Então, no caso do câncer, falar para ela que, não que ele tinha um câncer, porque talvez ela não saberia o que seria isso, mas eu disse que ele estava muito doente e que talvez, mesmo tomando remédios, ele não conseguiria sarar dessa doença. E as crianças adotadas, são ou não são filhos de verdade? Quais são os desafios dessa relação? A adoção, ela é um ato de amor, né? Então, sempre que uma mãe decide adotar, ela pode falar, desde quando a criança chega, que ela escolheu esse filho. Então, nunca é bom para a pessoa crescer não sabendo de onde ela veio. Isso é muito ruim. A sinceridade do meu pai sempre comigo sempre mostrou assim, pô, se ele tá falando a verdade pra mim, é porque ele quer meu bem. Minha mãe é a mesma forma, nunca me trataram de forma diferente, nunca tive problema com isso. A mentira é uma forma de sobrevivência também. Tem certas mentiras que escondem determinadas verdades que a situação fica um pouco melhor. Eu acho que hoje, para se viver em sociedade, infelizmente, você não pode ser totalmente verdadeira, até porque tem pessoas, que se você falasse, nossa, você tá horrível, normal, é uma amiga. Agora, nem todas as pessoas você pode falar isso. É simples. São mentiras que não são, assim, prejudicar uma pessoa, mas mente. Mentir já faz parte do cotidiano. Quantas vezes não mentimos para agradar uma pessoa? Você nunca mentiu para sua namorada ao dizer que ela estava magra, quando, na verdade, ela estava com uns quilos a mais? Você nunca inventou uma desculpa para aquele convite que você simplesmente não queria ir? A lista de mentiras é imensa, e essas são as mentiras sociais. As mentiras sociais, elas, já pela própria definição, são mentiras que eu conto para que eu consiga conviver com o meu próximo. É claro que você só vai falar isso quando você vê que essa mentira social, ela não gera nenhum dano para isso. Diferente das mentiras sociais, existem aquelas ligadas diretamente a você e que afetam outras pessoas. Pensamento é traição? Se pensamento é traição, já trai muito. Também fui traída, então eu dei um troco, entendeu? Só que eu não contei pra pessoa, não. Via a situação da mentira, horários, coisas assim, detalhes que a gente pega no ar, as mentiras. Números revelam que mais de 70% dos homens e cerca de 60% das mulheres entre 20 e 40 anos já traíram pelo menos uma vez na vida. Num sábado eu estava andando em casa, meu telefone toca. Meu telefone nunca tocava de número desconhecido. Quando eu peguei o celular, eu falei, putz, é alguma besteira. Quando eu atendi, uma menina fez assim, oi, você é Cristiane? Sou. Ela fez assim, meu nome é Denise, eu sou noiva dele há 2 anos, de fulano de tal, e é o seguinte, eu quero saber quem que é você. A menina falou, vamos na casa dele? Vamos. Aí, chegou na sala e falou assim, vocês querem conversar aqui ou lá? Eu falei, você quer continuar expondo a gente? Não, eu quero conversar lá. Eu queria muito que ela visse o quarto dele, esse era o quarto que eu conhecia. Quando a gente entrou, era tudo meu no quarto. A menina falou, o que é isso? Aí ele pegou e fez assim, eu falei, não, o que é isso não, é o quarto que eu conheço. Aí ela pegou e falou assim, essa foto, esse coração, esse não sei o quê. Ele fez assim, olha, eu infelizmente amei as duas. Eu peguei e falei assim, olha, eu não quero nem saber essa história de amor. Eu quero saber uma única coisa. E o lance do câncer? Ele, na hora, fez assim, não, a única pessoa que teve câncer aqui foi você. O lance da traição, eu jamais perdoaria. Mas assim, não choca, né? Ah, traiu, novidade. Mas mentir que tem um câncer. E uma menina que já tinha, sabe, com 17 anos teve.
Outro tipo de mentira é aquela que você conta para se esconder do julgamento da sociedade. Hoje, mesmo com mais de 60 mil casais homossexuais no Brasil, de acordo com dados do IBGE, o preconceito de algumas pessoas faz com que outras vivam uma vida paralela. Eles perguntavam, e aí, a namorada, e não sei o quê. E aí eu mostrava, às vezes, fotos de amigas minhas comigo no meio da balada ou de alguma festa. Eu falava, essa daqui eu tô pegando. Essa coisa assim, né, pra mostrar, também sou hétero. Mas era mentira. Às vezes eu fingia que eu não sabia dançar, pra falar que eu era mais homenzinho. E aí chegavam as mulheres e eu tentava despistar. Ou eu falava alguma coisa, tipo, pra elas do tipo, que já aconteceu. Eu falava assim, eu sou gay, mas finge que não é isso porque eu tô com os meus chefes aqui perto. Ou eu falava assim, vamos dar uma volta. Aí eu dava uma volta, eles achavam que nessa volta eu tava pegando a pessoa, mas na verdade eu abri o jogo. Falava, não vai rolar nada, vamos beber alguma coisa aqui, mas é isso, eu não fico com mulheres. Viver uma mentira pode ser sufocante. Chega uma hora que você precisa sair do armário e encarar a situação de frente. Eu ficava pensando, eu vou passar minha vida inteira mentindo sobre uma coisa que eu não tenho como mudar, porque não é de mim, não é uma escolha, acontece. E aí eu vou passar minha vida inteira sem poder falar, sabe assim, compartilhar com quem eu vou, com quem eu tô namorando. Foi depois de uma viagem, eu contei pra minha mãe. E ela achou que, na verdade, ela nunca desconfiou e dizia só que eu era um garoto delicado e educado. Eu lembro que ela passou muito mal e aí eu comecei a passar mal. Eu achei que ela ia aceitar fácil e meu padrasto não ia gostar. E foi completamente o contrário. Ela não gostou, não queria saber, né? Falar, eu te amo do mesmo jeito, mas aí não falava mais comigo naquela semana. E o meu padrasto ligou na mesma noite falando que tudo continuava normal, ele já imaginava e que ele dava super apoio. Ela aceita muito bem, já faz 5 anos que eu contei. O Brasil possui mais de 30 milhões de pessoas com carteira assinada. E como será que a mentira está presente no ambiente de trabalho? Olha, eu sou advogada, então, às vezes, como a gente fala, a gente não mente, a gente omite, né, o que está mais ou menos. Mas às vezes exige, algumas situações sim. Qual que é o impacto de uma mentira numa entrevista de seleção, numa entrevista de emprego e no dia a dia, né? A gente entende que se o candidato ele mentir, né, numa entrevista, ele pode também mentir na hora de entregar um relatório, depois da contratação dele, na hora de entregar o relatório para um líder, na hora de repente, no momento de uma reunião com um fornecedor, com um colega de trabalho. Esse também é uma mentira que às vezes as pessoas falam, eu fui demitido porque foi uma reestruturação. E às vezes é um problema de relacionamento, às vezes é uma pessoa que tem dificuldades de receber, de subordinação mesmo, de ter um líder acima, dificuldades hierárquicas dentro da organização. Uma mentira que não pode, que é super, que não é tolerável, é a questão de formação. Então, às vezes a pessoa põe lá no currículo dela que ela está com o curso concluído, quando na verdade o curso está trancado ou quando ela desistiu. Mas será que tudo o que vemos na mídia é mentira? Olha, eu diria que publicidade verdadeira, 100% verdadeira, é tão irreal e ilusória quanto um ser humano 100% verdadeiro. Temos que pensar que o que a publicidade faz é tentar vender marcas, tentar vender produtos e serviços. Da mesma forma como quando você sai para tomar um vinho com uma pessoa pela qual você está atraído ou atraída, você está querendo vender uma certa ideia de si próprio. E aí o que você faz muitas vezes, você dá uma maquiada naquilo que você é, para que você transpareça uma realidade que não é necessariamente aquela que corresponde ao real mais puro. Da mesma forma, quando você vai para a publicidade, você percebe que a publicidade é uma maquiagem do real. É você tentar enaltecer o real de alguma certa forma para que a pessoa ela enxergue determinadas características que muitas vezes elas estão no nível de aspiração, não são no nível ali tangível. Então, eu enxergo de maneira muito óbvia que a publicidade, nesse sentido, pode ser chamada de mentirosa. Mas se ela é chamada nesse sentido de mentirosa, então todos os seres humanos, nesse sentido, também são mentirosos. A pessoa que faz o tratamento de imagem tem que ter a sensibilidade para trabalhar na imagem sem alterar a concepção do fotógrafo, que acho que é muito importante você manter a concepção e manter o quanto mais natural possível a foto. Quanto menos aparecer o seu trabalho, é o ideal. A mulher bonita vai vender mais, né? Você trabalhando, no caso de uma revista masculina, você quer vender um produto bonito. O seu público é o público masculino, ele quer ver uma mulher bonita.
Então, alguma coisa assim, como a pessoa se preparar para um evento, a pessoa, quando ela vai a um evento, ela se produz, a mulher se produz com um sapato alto, com uma roupa que valorize cintura, seio, faz um cabelo que ela acha que fique bom, faz uma maquiagem, ela não deixa de ser aquela mulher, só que ela já está produzida. E a foto é a mesma coisa, principalmente para uma revista masculina, a pessoa está produzindo, fazendo a produção parecer bem na revista, mas ela não deixa de ser aquela mulher ou ter nada diferente. Uma coisa que precisa ser muito esclarecida em relação ao jornalismo é que não existe objetividade. Objetividade é uma ilusão. Existem, evidentemente, os meios de comunicação que eles são muito mais atentos e preocupados em transmitir uma informação imparcial e outros que possuem interesses muito mais declarados. Ele quer mais clique no site, ele quer maior audiência, porque quanto maior a audiência, mais ele vai ganhar. Certo? E, evidentemente, isso faz com que haja a exploração de determinadas características da psicologia humana que vão fazer com que a pessoa preste mais atenção, com que a pessoa assista mais e por aí vai. Você, por exemplo, nunca fez a sua propaganda pessoal? Nunca se mostrou mais do que realmente é? Eu já tive pessoas que mentiram um pouco na entrevista e pessoas que mentiram muito, que foram, inclusive, dissimuladas, assim, no momento de uma entrevista, né? Que contaram mentiras que realmente... atrapalharam não só o profissional, mas atrapalharam também a empresa. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque para o recrutador ele não tem uma bola de cristal, ele não é mágico, ele não usa um equipamento detector de mentiras. Eu não consigo parar de mentir. E para evitar que isso aconteça, eu prefiro ficar quieto. As pessoas acham que eu sou metido, ou que eu sou muito tímido, até que eu tenho depressão. Meu maior medo é alguém apontar o dedo na minha cara e dizer, você é um mentiroso. Mas esse não sou eu. Essas histórias não são minhas. São relatos reais de pessoas que, por algum motivo, mentem compulsivamente. Esse motivo de mentir compulsivamente está associado a alguns transtornos mentais, né? Então, principalmente alguns transtornos que chamam de transtornos de personalidade. Então são pessoas com uma autoestima muito baixa, elas procuram o tempo todo a aprovação das pessoas, né? E para obter essa aprovação, muitas vezes elas utilizam de mentir para conseguir isso. Existe uma síndrome chamada síndrome de Munchausen, em que o indivíduo simula alguma doença. Simula essa doença para obter a atenção da equipe médica. Então, ele simula uma doença para ter cuidados contínuos. Tem um outro transtorno que também acaba acontecendo, que é o transtorno de personalidade histriônica, que são aquelas pessoas que são teatrais e que também gostam de ser o centro das atenções. Essas pessoas também podem ter o mentir compulsivo para atrair atenção, porque elas têm que ser o centro das atenções. Quem mente compulsivamente é chamado de mitômano. Mas o distúrbio não é reconhecido oficialmente pela Classificação Internacional de Doenças. O tema ainda levanta contradições. Ele mente porque ele não tem controle daquilo, é uma patologia. Como toda patologia precisa ser tratada. O mitômano, ele pode estar enquadrado em vários tipos de patologia. Como é uma doença, é um transtorno do caráter, é muito difícil o tratamento. Porque para um tratamento você tem que ter principalmente sofrimento, que exige do cara uma providência e uma persistência para se curar. Quem não sofre, não se trata. A terapia de base cognitivo-comportamental, em que você tem, né, nesse tipo de processo terapêutico, você parte do princípio que o indivíduo tem uma distorção de comunicar a realidade. Quando mentimos, a verdade pode ser revelada por meio de expressões faciais, por gestos, por meio da letra, do sistema nervoso e da voz. A linguagem corporal seria a comunicação que nós conseguimos emitir sem pronunciar uma única palavra. Então, quando eu estou com os punhos ríspidos, qualquer ser humano
consegue perceber que eu estou numa defensiva ou até num ataque. Eu estou demonstrando corporalmente quais são as minhas intenções. Tem reações que boa parte do ser humano agem da mesma forma em determinadas circunstâncias. Como, por exemplo, numa circunstância de uma paquera, as mulheres tendem mais a mexerem no cabelo. Os estudos científicos dizem que nós ficamos mais lentos quando contamos uma mentira e agimos de duas maneiras. Ou damos muito pouco detalhes, ou tentamos criar muitos detalhes para fazer aquilo parecer verdadeiro. Só que é muito difícil controlar isso, então normalmente a pessoa exagera. É por isso que os ingleses, por exemplo, têm uma técnica muito interessante, eles usam a técnica do desenho. Vamos supor que alguém esteve num local. Eu posso pedir para essa pessoa desenhar o local ao invés de me narrar o local. Porque a memória pictográfica ela é diferente da memória, essa memória linguística que a gente tem. Então, se uma pessoa esteve num local, ela, por exemplo, pode botar um relógio, ela pode trazer detalhes naquele desenho que só uma pessoa que efetivamente esteve naquele local consegue fazer. Se ela não esteve, ela não vai conseguir. A pessoa, quando vai mentir, ela está sob ansiedade, então ela começa a aumentar o número de piscadelas. Outra é chamado estirão de ombro. Um ombro sobe e o outro fica no mesmo lugar. Outro é uma sobrancelha sobe e a outra fica no mesmo lugar. Engolir seco é outro sinal de mentira. Tem toda uma técnica, eles ocorrem, alguns desses gestos ocorrem durante 1/4 de segundo. Vamos exemplificar um. Nojo. Nojo você faz uma fenda em V aqui no nariz. O nariz se encolhe, você ergue os lábios e os olhos se fecham um pouco. Isso é o sinal de nojo. Existe o sinal, por exemplo, da raiva contida. Você afina os lábios. O polígrafo ele é uma máquina que, no caso, o nosso é um aparelho europeu e ele contém 7 sensores, onde eu consigo manipular através de respiração, batimento cardíaco, fluxo sanguíneo, sudorese, pensamentos na têmpora. Você consegue analisar. Ele consegue medir aqui na têmpora se você está tentando enganar a máquina. E atualmente se desenvolveu uma ferramenta um pouco mais sofisticada, que é um analisador de voz. A gente chama de polígrafo de voz, mas na verdade ele é único, é a voz. Então o que acontece? Se descobriu que a entonação da voz também quando você mente muda. Então o homem trabalha, o ser humano ele trabalha com algumas frequências, de 8 a 12 Hz. Toda vez que você estiver trabalhando de 8 a 10, você está falando a verdade. Toda vez que você estiver trabalhando de 10,5 a 12, você está na mentira. E uma das primeiras coisas que é bem fácil de detectar, quando você escreve uma coisa, eu escrevo, qualquer ser humano escreve, um texto, inicia-se com 30% de introdução, 50% do conteúdo e mais 20% da conclusão. Isso dá para um livro, um gibi, sempre tem essa característica. De cara, quem está mentindo, ele muda essa ordem. Não se sabe por quê, mas é um fato. Ele aumenta na introdução, ou ele diminui no conteúdo e aumenta na conclusão. Grafologia é o estudo da personalidade de uma pessoa por meio de sua escrita. Isso baseado na teoria que nós escrevemos com o cérebro e não com as mãos. Agressividade, mentira, insinceridade, organização e até algumas perspectivas de doenças você pode sinalizar por meio da escrita. A verdade, ela dói uma vez só e a mentira, ela dói sempre. Tem pessoas que nascem com o dom de cantar. Tem pessoas que nascem com o dom de mexer, de tocar num instrumento. Ou no futebol. Tem pessoas que nascem com habilidade muito boa de mentir também. Às vezes uma pequena mentira é um atalho para você evitar um grande mal. Mentir é tão natural quanto tomar água. Mas para mim a verdade é muito mais do que isso. Ela é muito mais profunda. Ela é muito mais extensa. Ela é capaz de causar um impacto na sua vida que você não é capaz nem de imaginar. Eu busco sempre a verdade. A verdade para mim ela é essencial em tudo.
A partir do momento que você fala a verdade, não tem por que a vida te judiar. As verdades são preciosas, mas tem que usar com muito zelo, muito cuidado, sabendo quando vai dizer, quanto vai dizer. Eu ainda acredito que a verdade, por mais difícil que ela seja, ela precisa ser dita. Histórias, fantasiar, improvisar um tom dramático que te fazer gargalhar sem a mentira. A vida não teria a menor graça e é muito mais saudável que um copo de cachaça. Se liga, a gente é mais de 1 bilhão. Cada um enxerga um ponto e tem um pouco de razão. A tal verdade não passa de uma prostituta. Só na matemática ela reina absoluta. A Legião falou e a galera pira que mentir pra si mesmo é sempre...